Falte, Senhor, aleluia. Dê um aleluia, um glória a Deus. Não ouvi. Não ouvi. Continuo não ouvindo. Aleluia. Já trazer uma água para mim aqui, eu agradeço. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Aleluia. Eu voltei, né? Queridos, a vida é feita de oportunidades, não é? Quem crê nisso, que a vida é feita de oportunidades? Muito bom. E é interessante que essas oportunidades, elas são diárias, né? Elas acontecem a todo tempo, todo momento na nossa vida. Em tudo. A gente só precisa estar ligadinho para que a gente possa usufruir dessas oportunidades. Para falar daquilo que Deus tem para falar nessa manhã, assim, eu converso com Deus assim de várias formas, né? Deus fala muito comigo através da palavra, através do dia a dia, daquilo que eu converso com os discípulos, daquilo que eu escuto, daquilo que Deus faz acontecer e daquilo que Deus não faz acontecer. E é dessa forma que Deus vai falando comigo e eu vou entendendo os propósitos, vou entendendo a direção. Eu estava conversando com os discípulos hoje e Deus me trouxe essa palavra, e essa palavra tem tudo a ver com aquilo que a gente tem vivido. Só quando eu falo num todo, né? Não é a palavra, mas ela agrega. Ela está dentro daquilo que o Senhor vai entregar para nós essa manhã. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 16. Aquilo trouxe, essa palavra, como diz os nossos irmãos da congregação, ela é fresquinha, saiu do forno, né? A palavra é sempre fresca, né? Sempre quente, né? Não importa. E olha só o que Deus fala aqui através de Romano, através de Paulo, é muito interessante. Ele fala assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, aí ele cita Isaías, o profeta: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A palavra vem, e ela não vem de uma forma para que você venha a se convencer dela. Ela vem para que haja transformação, para que haja mudança, porque quem convence a nossa vida de alguma coisa é o Espírito Santo. E quando Isaías cita isso, que quem acreditou em nossa pregação, porque muitas coisas são faladas, né? Mas quem será que acreditou naquilo que foi dito? Aí ele continua: é assim, a fé vem pela pregação, ou seja, de ouvir boas novas. As boas novas, ela vem da pregação, da palavra de Deus. Então a fé vem da palavra de Deus, vem da pregação. Então a fé não vem por causa dos grandes feitos, por causa dos milagres, por causa das curas. Ela vem e nos convence através da pregação, das boas novas, que é a pregação. É o que nós estamos recebendo hoje, boas novas. E a pregação pela palavra de Cristo, não pela palavra do coach,
ou daquele que está pregando? A palavra tem que vir do Espírito Santo. Porque hoje o homem se acha suficiente para convencer. Porque nós somos convencíveis. Nós nos convencemos através das palavras de uma forma muito, muito simples. É só falar aquilo que a gente quer ouvir. Ou ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir. Aí nos convence rápido. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Ou seja, você está achando que... Isso é falando de Novo Testamento, lá de Romanos, há 2025 anos atrás. A palavra está dizendo que toda a terra fez ouvir a sua voz. Então, queridos, Jesus está realmente às portas. Porque o mundo, desde aquela época, já estava ouvindo a Deus. Então, nós falamos da terra. Ah, tem lugares ainda que não, já foi, sim, já foi. Já foi pregada a palavra de Deus, nos lugares mais longínquos que você possa imaginar. As suas palavras até os confins do mundo, a palavra está dizendo, confins do mundo onde você nem imagina que exista, já foi levada a palavra, queridos. Já foi levada a palavra. Lá para a tribo de índio, lá da África do Sul, lá no fim, na aldeia do Japão, já foi falada a palavra de Deus. Na ilha, lá na oceana, já foi falada a palavra de Deus. De que forma, queridos? Aqui, ó. Quem não tem isso hoje, nos dias de hoje? Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Ou seja, apesar de tudo que já ouvimos, de toda a palavra que já foi pregada, palavra de Cristo, a salvação, libertação, cura, será que chegou ao nosso conhecimento? Ele está falando do povo dele, a mim e a você. Chegou ao teu conhecimento essa palavra de salvação? Aí Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes. Olha que coisa maluca. Aquele que crê em Cristo, as pessoas vão ter ciúmes, porque não vão entender a nossa fé, e elas vão ter raiva da gente, vão se levantar contra o povo de Deus, porque eles não conseguem entender quem somos nós. O próprio povo de Deus, que não conhece a Deus da maneira que deveria conhecer, se levanta com o próprio povo de Deus. E eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, ou seja, não faz parte, apesar de estar aqui, não faz parte. É o que está dizendo a palavra. Com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. Não é fácil, não. Isaías, a mais se atreve, e ele se atreve mais a dizer. Não sou eu que estou dizendo não, tá? É Isaías. Foi achado pelos que não me procuravam. Entenda esse trocadilho. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim, diz a palavra. Ou seja, ele se revelou àqueles que não perguntavam por ele. Quando Israel, porém, o povo de Deus, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, queridos, o que Deus está falando aqui através dessa palavra iniciada? Que se nós não estivermos dentro daquilo e dentro da vontade de Deus, nós não vamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Por mais que venhamos ser filhos de Deus, porque a palavra evangélica, a palavra crente, isso não existe mais. Nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Por quê? Filhos, porque aceitamos Jesus. Alguém aqui não aceitou Jesus ainda? Todos aceitaram Jesus? Então todos nós somos filhos de Deus. É o que diz: aquele que crê e confessa em meu nome, como sendo o único e suficiente Salvador da sua vida,
que andou por essa terra durante 33 anos, faleceu, morreu, mas porém no terceiro dia ele ressuscitou, desceu ao inferno, tirou a chave da morte da mão de Satanás e veio em corpo glorificado na terra. Ainda andou por essa terra por mais de 40 dias e depois ascendeu aos céus, o corpo glorificado, e deixando a grande comissão para nós. Então somos nós. Então nós deixamos de ser criatura para sermos filhos de Deus. E é muito bom estar hoje aqui, nessa manhã, podendo partilhar essa palavra com você, através da revelação do Espírito de Deus. Queridos, nós somos a igreja de Cristo na terra. Por mais que você não queira ser, por mais que você se esconda, muitas vezes, nós somos a igreja de Cristo na terra. E nós temos que estar juntos, unidos, buscando o mesmo pensamento, uma mesma direção. Não é o que eu quero ou o que você quer, é o que Deus deseja. É o que Ele pretende realizar nesses últimos tempos, na terra, através de nós, através da nossa vida. Isso é romper com muita coisa, é romper com o mundo, é romper com as nossas próprias vontades e desejos, em busca de quê? De um sentido, de uma direção. Quem é que não quer uma direção aqui? Todos nós buscamos. Estamos aqui porque queremos uma direção de Deus, para algo que me sustente. A palavra de Deus, ela nos sustenta, ela é firme, ela é fiel. Então ela é tudo para nós. Então através dessa palavra, ela vai dar o quê? Sustentação ao nosso chão. Tem muita gente pisando em ovos, pisando em areia movediça, porque não tem Cristo como sustentação. E quando isso não acontece, isso falta para nós. A gente fica desequilibrado, que eu quero dizer, a gente não tem equilíbrio emocional, não tem equilíbrio nas decisões, não tem equilíbrio nos nossos pensamentos, nós não sabemos nem mais o que queremos, o que desejamos. E eu quero iniciar essa palavra com uma pergunta simples para você. Apesar de ser simples, ela é bem profunda. Uma pergunta que eu quero trazer aqui para você, porque eu fui questionado por Deus. E eu queria levar esse questionamento para você. Quem aqui que está nessa casa já se sentiu o quê? Perdido? Ou questionou o porquê de algo em sua vida? Todos nós, não é? Então a palavra de Deus, ela é abrangente, ela é simples, mas ela é complexa. Acho que todos nós, se não estamos, já estivemos ali. Se não estamos hoje passando por isso, já estivemos. Em algum ponto, em algum momento da nossa vida, nós chegamos a questionar. E a vida é algo muito interessante, apesar de ser linda e maravilhosa, né? É algo muito interessante. E ela apresenta para cada um de nós cenários diferentes, porque temos vidas diferentes. E muitas vezes esse cenário, o meu cenário, o teu, você olha para ele e você não consegue decifrar as coisas. Você não consegue entender o que está acontecendo, apesar de você crer, apesar de você entender que Deus está no controle, Deus está tudo, enfim, você não consegue discernir o que está acontecendo. Porque nós somos limitados. O Espírito Santo nos leva a sermos além disso, mas nós continuamos sendo carne, sangue. Sentimos dor, sentimos angústia, sentimos muitas coisas, e quando nós passamos por isso, e esse cenário, né,
que aparece e cada um tem o seu, muitas vezes, sei lá, pode ser uma perda que você teve na sua vida e que você não conseguiu superar essa perda ainda. Apesar de você estar levando, vivendo e caminhando, é uma perda e você não conseguiu romper com isso ainda. Pode ser uma doença que parece que te persegue, uma enxaqueca na vida. E você não entende porque porque Deus não te cura. Aí você fica questionando a Deus. Uma dor na coluna? Não sei. Você questiona a Deus como se Deus tivesse a obrigação de te responder. Quando eu digo isso, eu me incluo nisso. Sei lá, uma situação financeira, uma crise financeira que você possa estar passando. Uma frustração, sabe aquela coisa que você fala, pô, pensei que ia dar, não deu certo, pô, larguei tudo, e se frustrou por algum motivo, alguma situação da sua vida, e você viu que todo o teu empenho não resolveu nada. Aí você questiona Deus. E Deus falou muito forte comigo sobre isso. Às vezes um sonho adiado. Você tem um sonho, de repente esse sonho foi adiado por algum motivo. E Deus tem os seus motivos. Deus tem os seus motivos. Deus sabe por que o teu sonho ainda não foi realizado. Porque Ele está tratando você. Ele está te moldando, Ele está trazendo sabedoria, conhecimento, equilíbrio, para que você consiga lidar com isso, porque é você que vai ter que lidar com isso. Aí você não tem resposta. Alguém já passou por isso? Parece que Deus não fala com você. O momento que você mais precisa, para que Deus fale contigo, Deus não fala. Quem já passou por isso? Ou quem está passando por isso? E aí, Deus me deu algo muito interessante, né? Quando Deus falou para mim sobre essa falta de resposta, né? Como é que eu me sinto nisso? Quando eu não tenho uma resposta da única pessoa, porque Deus é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, ou Jesus, a pessoa, ou o Espírito Santo. E aí, eu me sinto, não sei você, mas sabe um navio à deriva? Imagine o mar, aquele mar parado. Você lá naquele navio à deriva, sem motor, sem combustível. Você não vê uma ilha, você não vê nada, você só vê mar, mar, mar e céu, 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 mar e céu. E aí você não tem nem leme, porque o mar está parado. Você não tem vela para soprar, você está ali parado, esperando uma resposta. Olha para aquela vastidão e você não vê saída. Você olha para a sua família, olha para a sua casa, olha para a sua vida e você fala, pô, cadê? Parece que nada disso não está movendo, não está me movendo, né? Aí Deus foi trabalhando comigo sobre isso. E Deus fala muito comigo quando estou sozinho. Que a apóstola fica lá no ateliê dela fazendo os trabalhos para a igreja o dia inteiro. Não, você fez mais de 30 coisas lá que eu vi só nesses dias aí, pintando, colocando. Ela fica lá e eu fico. Por isso que o tema de hoje é muito vital para cada um de nós. É importantíssimo. Para mim foi, eu acredito que para você também vai ser. Que é firmados no propósito de Deus. Firmados no propósito de Deus. Não no seu, mas firmado nos propósitos de Deus.
E a gente vai percebendo que a maior segurança que você possa ter não é na estabilidade das suas circunstâncias, porque aquilo que você vive, ela é volátil. Ela é volátil. Mas quando você tem essa certeza, nesse propósito, essa certeza inabalável, porque o propósito de Deus é inabalável. Nós somos abaláveis, mas a certeza e o propósito de Deus é inabalável. E é interessante que nós pregamos sobre isso, que Deus tem um plano. Olha como Deus vai falando, né? Deus falou sobre planos domingo passado. Mas o que adianta eu entender os planos se eu não conheço o propósito dele? Eu preciso entender os propósitos para poder entender os planos de Deus. Eu preciso entender os propósitos reais de Deus na minha vida. E para isso eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso estudar a palavra, eu preciso estudar a Deus, conhecer a Deus. Não é o pastor, não é a igreja, mas eu preciso conhecer a Deus, porque é Ele que vai me dar a resposta. E muitas vezes Deus não fala com você dentro da igreja, Ele vai falar com você no lugar que você menos espera. No trator, no caminhão, no banheiro. E às vezes, né? Pode falar aqui, hoje pode. Mas Deus, Ele é maravilhoso por causa disso, né? Porque Ele não é uma pessoa que você possa esquadrinhar, né? Ou, aquela tendência, eu olho para você, eu sei quem você é, de certa forma. Eu sei muitas coisas, até onde você vai, eu sei. Mas Deus você não consegue medir. Você consegue entender? Você consegue entender o diabo, Deus não. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esse é um dos textos mais conhecidos, queridos. Talvez um dos mais mal compreendidos de toda a Escritura. Olha só. Diz a palavra. Estamos certos de que Deus age, eu vou ler dentro da minha tradução, não tem problema, não vai mudar, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, diga em todas as coisas, diga todas as coisas. Com o fim de quê? Beneficiar, diga beneficiar, todos os que o amam. Como é que você sabe se você ama a Deus ou não? Porque essa palavra é para nós. Como é que você sabe se você ama a Deus ou não? Você ama a Deus quando você cumpre com a sua vontade. Você ama a Deus quando você obedece a Deus. Você ama a Deus quando você se submete à lei de Deus e à graça de Jesus Cristo. É a maneira de você saber se você ama verdadeiramente a Deus ou não. Não estou dizendo o teu pecado, as tuas falhas, os teus erros, as tuas fragilidades. Estou dizendo no seu profundo ali, para saber se você ama verdadeiramente a Deus, é se você realmente está dentro da vontade dEle. Ou buscando a vontade dEle, apesar das tuas dificuldades e lutas, eu luto para fazer a vontade de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Dos que foram chamados conforme seu plano. Então, ou seja, além de você entender que você ama a Deus, você tem um chamado por Ele. Você tem um chamado, você não foi chamado para ficar sentado no banco, como espectador, como recebedor. Deus está falando que você tem um chamado, e esse chamado ele pode ser ministerial. Aonde? Não sei, na igreja, na tua rua, na tua casa, na sua família, os teus amigos. O chamado ele existe.
E eu preciso entender isso. Porque eu entendendo isso, eu vou conseguir entender o propósito de Deus. Porque Deus está dando aqui o chantilinho do negócio. A coisa é mais profunda. A tradução do grego em hebraico para o português é muito mais simples, é o que nós conhecemos, que diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Plano, vocês que eu falo, tem que discernir a Bíblia. Planos são de Deus, e desses planos vem os propósitos. Plano e propósito são diferentes, são específicos. Deus tem um plano na sua vida, mas para que ele cumpra, ou para que ele se cumpra, você tem que entender os propósitos dele, o motivo desse plano que Deus colocou na sua vida. Aí sim, tudo vai cooperar para o bem. Tudo vai cooperar para o bem. Porque isso é um decreto de Deus. É um decreto. Sabe o que é decreto? Foi decretado por Deus. E esse versículo é o nosso ponto principal. É o ponto central. O que ele ensina? Que a nossa fé, a minha e a sua, não está baseada na ausência de problemas. Você não está caminhando com Deus para não ter problemas. Você não aceitou Jesus para não ter problemas. Porque ele falou que todas as coisas, a soberania de Deus, ela é plena. E a intenção dele será sempre fazer o bem para cada um de nós. Deus quer o nosso bem. Deus deseja a nossa vitória. Deus anseia pela nossa verdadeira conversão. Deus espera a nossa resposta. A intenção de Deus sempre vai ser boa. Sempre. Nós estamos falando de fundamentos. Fundamentos, firmados em propósitos, não meus, mas de Deus. Nós estamos debaixo de um propósito, de um plano maior. Não é esse que você tem na sua cabeça. É um plano maior. O plano da salvação. É o plano espiritual, não o plano físico, esse que você enxerga, que você bate, você ouve, você sente. É um plano espiritual. Só que, para que você entenda isso, você precisa ser menos carnal. Menos natural. Não tem como você se aproximar de Deus na carne ou no entendimento. Não tem como você entender os propósitos de Deus no físico. Você esquece que você é espiritual. Que você é um espírito que habita num corpo. E que a tua alma anseia por Deus, através do Espírito, quando você se liga a Ele. Entenda, queridos, fundamentos firmados nos propósitos de Deus. E eles são estabelecidos dentro da vontade dEle. Os planos de Deus não é estabelecido no seu plano, é nos planos dEle. Então, o seu plano está aqui, o plano de Deus está aqui. Então, você tem que parar de olhar, começar a olhar aqui. Ó. Parar de olhar aqui, começar a olhar aqui. Não é fácil, não. Você tem que exercitar isso. Você é uma pessoa inteligente, tão inteligente que você aceitou Jesus. Então, quem te chama de burro, ele é burro. Porque burro não temos nada. Nós somos inteligentes. Agora,
para quem possa, né, estar firmado nesses propósitos, né, e entender esse fundamento, que é a soberania absoluta de Deus, não a nossa, mas absoluta de Deus. Eu quero passar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu quero que você entenda que Deus age em todas as coisas. Você consegue entender isso? Você consegue entender a abrangência dessa promessa? Que Ele age em todas as coisas? O texto não diz algumas coisas. Ó, para isso e para... Não, ele falou todas as coisas cooperam para o bem. Então, não importa o que você está vivendo hoje, não importa as dificuldades, as lutas, tudo coopera para o bem. Você sabendo que você ama a Deus. Então, essas lutas, elas têm que acontecer. Elas precisam acontecer para que você fique forte, para que você se fortaleça. Não é para, as lutas não vêm para te enfraquecer. As lutas não vêm para que você olhe para trás. As lutas não vêm para você se acovardar. As lutas vêm para quê? Para você se tornar forte. Eu não estou falando forte aqui não. Estou falando forte aqui. Ó. Aqui. Deus também fala o que é bom. As alegrias, né? Não é bom você ser alegre? Não é bom você festejar o aniversário do seu filho? Uma alegria. Não é bom você festejar uma alegria. Não é bom você passear, você poder ter condições financeiras para administrar uma viagem? É alegria, faz parte. As vitórias fazem parte. Todas elas, seja pequena ou uma, todas elas fazem parte desse propósito. As bênçãos que você recebe de Deus, uma cura, um livramento, uma palavra diária, tudo isso é bom. Mas temos que entender que, como é todas as coisas, o que não é bom também acontece. Uma perda, as dores, as frustrações, que nos fazem chorar em silêncio, ou que nos faz chorar em público, as dores, enfim, tudo aquilo que te entristece, faz parte. Faz parte. Está nos planos e está nos propósitos de Deus. Para quê? Para que você se fortaleça, não para que você se enfraqueça. Um soldado, quando ele vai para a guerra ou quando ele vai para a luta, às vezes ele não sabe nem o que ele vai enfrentar. Mas vamos colocar assim, que nessa batalha, nessas lutas, ele vai vencendo, vai passando por muitas situações de guerra, vai vendo coisas ao seu redor, amigos morrerem. Aquilo vai fortalecendo, ou vai fortalecendo e tornando um homem forte, ou ele foge. Ou ele se acovarda. Mas não é essa a intenção. O soldado, ele é treinado para a batalha, para enfrentar a guerra, buscando a paz. E para que haja paz, eu preciso ser guerreiro. Não há paz sem luta. Não há vitória sem luta. Não adianta você querer ser vitorioso se você não quer as lutas. Você não enfrenta as lutas como você deveria enfrentar. Precisa. Isso te fortalece. Mantém você no prumo. E o que é neutro? O que é bom, o que é ruim e o que é neutro. O que é neutro, queridos? Cotidiano, rotina, o dia a dia, que não tem como mudar. Isso é o neutro. Faz parte da sua vida, se repete. Né? Eu levanto de manhã, escovo o dente, tomo um banho, pego a barra, troco a roupa, vou trabalhar.
trabalho, quando acontece isso, acontece aquilo, papapá, vou almoçar. Aí eu almocei, papapá, pé, de 5 conto ali, e vou tomar um café. Para o café, continuo trabalhando, papapá, machuca ali, não, continuo andando, cai, levanto, pum, cai, acabou o tempo, vou para casa. Chego em casa, vou dormir, vou jantar, vou tomar um banho, e a coisa vai acontecer. É isso. Ou é só comigo que acontece? As coisas neutras, né? Que preenche a maior parte do tempo da nossa vida. É o corre, né? Aí, como é que tá? Tô no corre, todo dia, tô no corre. É o cotidiano, tira o maior tempo da sua vida. Faz parte. Faz parte. E olha, uma coisa que Deus colocou no meu coração, que Deus não está apenas nos grandes eventos. Tem gente que vai buscar Deus, não, vamos lá, porque vamos lá. Ele não está nos grandes eventos. Quem está é você. Ele está operando em pequenos detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. O grande evento é para nós, é para o homem. Os eventos são para nós, não é para Deus. Então não está preocupado com grandes eventos, não. Com multidões. Ele está preocupado com os detalhes. Detalhes. E aí é difícil, né? Porque Deus vai me levando. Eu lembrei quando eu tinha confecção. Eu já passei isso para vocês. E quem entende um pouco disso vai entender que Deus está falando aqui. Que veio na minha cabeça a tapeçaria. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui? É igual? Se você olhar para o avesso, o que você vê? O que você vê aqui, ó? Isso aqui é o avesso. Alguém compra um tapete e coloca ele desse lado aqui? Esse lado fica para baixo. Mas o que você está vendo aqui? Você está vendo um nó, você está vendo fio solto, as cores misturadas ou não? Né? Tem tapete até que está bem organizadinho, mas está misturado as cores, né? Aqui é uma cor só, assim. É cinza. Mesclado. Um padrão, né? E é meio caótico, né? Quando você olha as coisas por dentro de um... É meio caótico a coisa. Tem lugar então que você vê tudo assim, tudo mexido, né, pastora? Você vê fio solto. Nós. É assim que é a nossa vida. É assim que é a tua vida. Simples assim. Você vê um lado, Deus vê outro. Deus é um grande tapeceiro. Ele é aquele que faz o tapete. Ele vê o lado direito ou o lado esquerdo. Ele vê o lado que precisa ser visto. Porque aquele ele cuida, ele fez. Imaginou se a gente virasse do avesso agora? O que ia acontecer? Ia ser um negócio horrível. Estou certo ou estou errado? Não ia ficar bonito, né? Que nem minha mulher assim, ó. Né? Ia ficar meio esquisito. Do inferno essa coisa, né? Coisa feia. O que eu estou querendo dizer, queridos? Não que ele não vê o nosso interior, mas ele vê o lado bom. Ele vê a beleza, ele vê o produto final. Para chegar nisso, teve um trabalho. Alguém trabalhou, alguém pegou fio por fio, foi trançando, vai fazendo aqueles nó todos para ter o trabalho final. É assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim que Deus olha para você, Ele é o grande tapeceiro. Nós somos tapetinhos de Jesus, tá? Não tapetinho no sentido de pisar em cima. Somos a obra-prima do Senhor.
trabalha as nossas vidas em detalhes, ali no fundo, no profundo, para que quando Ele olhe para você, Ele vê o produto final. Você tem que olhar o produto final. Você é o produto final. Deus já deu a matéria-prima. Isso aqui é a matéria-prima. Eu posso não ter braço, eu posso não ter pernas, só posso ter o tronco, mas a matéria-prima não está está aqui. A beleza não está naquilo que você vê, está naquilo que é o produto final, porque eu vejo de um jeito e você vê de outro. Nós somos diferentes. Eu gosto de tapete preto, marrom, você gosta de verde e amarelo. Falar no verde hoje nem pode, né? Por isso que eu falei verde e amarelo. Deus te renove. Te console. Nós precisamos confiar no grande tapeceiro da nossa vida. A gente precisa confiar nele. Não adianta você confiar em homens, não adianta você confiar em cavalos, não adianta você confiar no profeta. Confie em Deus. Ele é o grande Criador. Amém? A gente tem uma visão limitada, né? A gente vê o avesso do negócio. A gente não vê o produto final, a gente só vê o avesso, só vê os erros, só os defeitos. A gente só vê isso na pessoa. A gente olha para a pessoa, só vê os erros, os defeitos, né? A cicatriz que você tem no braço, sei lá, o cabelo que não está bem cortado. A gente só vê só os defeitos. Os erros que você cometeu, as falhas que você cometeu no seu casamento, na sua vida, no ministério, enfim. Você só vê os erros das pessoas, mas Jesus não olhou o erro das pessoas. Se fosse assim, não tinha dado oportunidade para Judas. Se fosse assim, não tinha dado uma nova oportunidade para Pedro. Não tinha dado uma nova oportunidade para Tomé. No Salmo 33, 11 diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os seus propósitos, e os projetos do seu coração por todas as gerações. Simples, cara. Para que você está tão inseguro? Se diz que os planos de Deus permanecem para sempre. Eles não vão. O que Ele tem para a sua vida vai se cumprir desde que você o ame, desde que você o obedeça, que você se submeta a esse grande Criador, que manufaturou, né? Está certa a palavra? A sua vida. Permita que Ele trabalhe em você, que Ele mude as coisas que estão dentro de você. Permita que Ele trabalhe os fios que estão misturados. E que Ele faça dessa mistura algo de bom na sua vida. O propósito de Deus é inegociável. Não se negocia. É inegociável. Não é um plano B ou um plano C. Não é uma alternativa. Não é. Pare de achar que os planos de Deus é uma alternativa que Ele inventou, né? Depois que o pecado estragou tudo. Porque Ele tinha um plano com a humanidade. Ele tinha um plano para nós, mas o pecado estragou tudo. Não tem plano B, queridos. O plano continua, o propósito continua, como Adão e Eva, continua na minha vida e na sua. Quem estraga tudo é o pecado. Quem tira você do prumo, da direção, dos propósitos, da vitória, é o pecado. Seja ele qual for, eu não sei, cada um sabe o pecado seu aqui. Não é falando pecadinho, não, nem pecadão. Por aquele que você luta para vencer. Tudo bem, mas lute, não desista. Porque quem permanece no Senhor e persiste na vitória, consegue e alcança. Existe o tempo de Deus, e nesse tempo, nesse trabalhar
do tapete, que esses fios são sendo para que o produto final aconteça. A vida de cada um tem um tempo. Na minha, na sua, cada um tem seu tempo. Mas se eu não romper, esse tempo se estende. Esse plano, ele é estabelecido desde o início. Desde o início, desde o comecinho, e vai para a eternidade. Até Jesus voltar. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara aí Yahvé, planos de vos fazer o quê? Prosperar. E não de vos causar dor, e nem prejuízo. Planos para te dar o quê? Esperança de um futuro melhor. Essa é a essência do propósito de Deus para o seu povo, ou seja, para mim e para você. Não muda! Mas nós queremos mudar, né? De fazer do nosso jeitinho. A gente não aceita, muitas vezes, porque a gente não tem entendimento. E a gente quer dar um jeitinho, a gente quer mudar. Não, peraí, não faz isso não. Sabe, aquela pessoa que está fazendo tricô, ela tem um processo ali de fazer tricô, né? Tem uns nós certos, tem a sua forma certa, porque cada ponto vai trazer o quê? Uma forma. Eu não sou tricoteiro, mas quem eu só fala besteira, você me fala, pastora. Mas cada ponto traz um desenho. Vou fazer um chale, tem um ponto. Aí vou fazer uma blusa de lã, tem outro ponto. Vou fazer uma blusinha, tem outro ponto. Aí vem o camarada do lado e quer dar palpite naquilo que você está fazendo. O plano é para você, é você que está realizando. Agora vem dar palpite, vem dar pitaco. Ah, por que você não faz isso? Ah, por que você não sai daqui? Ah, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Por que você não sai desse emprego? Por que você não sai dessa igreja? Por que não sei o que lá? Quer dar pitaco na tua vida. Aí você, por não conhecer os planos de Deus e nem o tapeceiro, você vai na conversa. Aí você o quê? Você só joga os planos de Deus mais para frente. Ele não acaba, está lá ainda, mas só você se distancia. Aí é culpa de todo mundo, né? É culpa do pastor, culpa do chefe, culpa do dono da empresa, é culpa de todo mundo, menos sua. A gente é muito, né? Sabe, queridos, o plano de Deus é um plano de esperança. De um futuro melhor, um futuro acertado. E às vezes você passa a vida inteira tentando fazer do seu jeito. Aí você chega numa idade elevada, você fala, puxa, por que eu não alcancei isso? Porque em todo tempo você quis fazer do teu jeito. Você demorou uma vida inteira para perceber que até ali você tem feito do teu jeito. E Deus falar para você, pô, você poderia ter recebido há 30 anos atrás tudo isso. Só que você é teimoso. Mas eu te amo. Eu estou aqui do teu lado, não te larguei, continuo com você. Continuo aqui, ó, crendo que você vai me ouvir. Você vai parar de ouvir o pitaco e vai me ouvir. Uma hora você vai me ouvir. E quando você me ouvir, isso vai trazer uma transformação absurda na sua vida. Você vai deixar de ser José, Maria, para ser uma outra pessoa. Tem gente que nega unção, nega chamado, mas não nega uma porta de emprego, não nega. Temos que descansar. Diga descansar. Mesmo quando o presente é incerto. Serve para mim essa palavra, pastora? Ou você acha que só a palavra vem só para você? Queridos, repita comigo, que eu quero que você pregue comigo. Diga assim: a crise não anula o propósito que Deus tem para a minha vida.
Diga assim, ela me refina. Diga assim, a dor não destrói o plano, ela molda. Vocês entenderam? Que a dor não destrói, ela só molda. Você acha que moldar algo é fácil? Exige trabalho. Jesus era marceneiro, o que ele fazia? Ele moldava. Até a profissão de Jesus tem a ver com a palavra de Deus. Jesus era um marceneiro, né? Ele moldava as coisas, ele transformava as coisas, ele pegava algo bruto e transformava em algo, em arte. Até isso Jesus tinha e mostrou e nós não entendemos. Ah, ele era marceneiro. Não, é que marceneiro naquela época ele ganhava dinheiro. Não entende que a profissão de Jesus é muito mais do que você imagina. Você sabe qual é o alvo final de tudo isso? O alvo final de tudo que vivemos é o propósito. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas lá em Romanos 8:28, né? O que promete o que nós lemos aqui? Cara, ele não promete só carro novo, não. Casa nova, emprego novo. Conta bancária cheia. Lá no versículo 29 tem a resposta. Diz assim, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí. Ou seja, nós estamos sendo moldados para sermos iguais a Cristo. E achamos que Cristo, está muito longe, Cristo era Deus. Não! Ele passou por tudo o que você passou, o que eu passei. Só que ele tinha algo que chamava fé. Ele sabia que o Pai dele existia, que ele cria na mudança, na transformação. Caramba. Nós temos que nos tornar mais parecidos com Jesus. Nós temos que nos tornar, eu sei que não é fácil para nenhum de nós. E todas as experiências que vivemos, né, o sucesso, o fracasso, a alegria, a tristeza que passamos durante a vida, são ferramentas nas mãos de Deus. Para me moldar e te moldar. Nós temos que buscar a santificação em Cristo Jesus. Nós temos que buscar as marcas de quem está firmado. Não estou falando dessas marcas, não. Agora, se o propósito de Deus é um fundamento, vocês estão me seguindo? Nós estamos conversando aqui. Nós estamos aprendendo de Deus. Como é que é a vida de quem está firmado nele? Como é que é a vida? Você sabe? Aí eu vou dizer para você, vamos em marcas, né? 3 marcas importantes. Primeira marca, para que você saiba que você tem uma vida firmada em Cristo e sendo transformada por Ele. Não viver pelo quê, mas pelo quem. Não pelo quê, mas pelo quem. Aí você se pergunta, o que está acontecendo? Não é o que a gente pergunta? Que crise é esta que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Aí botamos culpa no Lula, no Bolsonaro, do governo. Que problema é esse?
Agora, o crente firmado que conhece Jesus, ele pergunta: quem está no controle? Quem está no controle? É Lula? É Bolsonaro? É direita, é esquerda, é centro? Quem está no controle da nação? Essa é a nossa pergunta. Como cristãos. Não como evangélicos, mas como cristãos. Eu comprei um equipamento, porque a gente vai ficando velho, e a gente vai perdendo um pouco a visão do tamanho. Então eu gosto de fazer algumas coisinhas em casa. Então tem hora que você tem, às vezes é tão pequeno que nem esse serve, nem o outro não acerta. Então o que eu fiz? Eu comprei um equipamento, não. Ele é assim, é um óculos que você coloca aqui, e tem uma luz aqui, e tem um encaixe. Aí são acho que 5 ou 6 lentes. São 6 lentes, ou 7. Cada uma com grau. Então quando você bate o olho, está muito pequeno, você vai aumentando o grau até acertar. Para você poder mexer naquilo que você está, né? Eu gosto de fazer algumas coisas em casa. Mas só que às vezes me irrita não poder enxergar. Alguém passou por isso aqui? Não, horrível, né? Você não tem que pegar e jogar fora, né? Dá raiva, erra, cai no chão. É horrível. Né? Então eu comprei aquele negócio lá. De vez em quando eu uso, né? Aquilo lá. Aí você para entender, aí você vai fazer aquela coisa pequenininha, aí você, quando você coloca a lente, você fala, uau! Aí você para de murmurar, você para de reclamar, porque você está com a lente certa, no grau certo, não é? Aí você para de murmurar, não é verdade? Agora eu estou vendo, eu fui fazer exame de renovação de carteira, 15 minutos a gente termina. Aí eu fui lá, lá no Poupa Tempo, você anda lá nos 500 box. Poupa tempo. Aí você vai aqui, aqui eu tiro foto, aqui não sei o que lá, aqui pergunta meu nome, aqui meu RG, aqui não sei o que lá. Aí você vai indo. Até alcançar. Quem já foi lá sabe que é uma delícia. Aí chegou no finalzinho, que é o exame médico. Eu fui fazer, alguém tirou carta alguma coisa, uma renovação aqui? CNH. Aí eu fui lá, aí o médico pegou, né, olhou, conversou comigo, veio trocou umas ideias, quis fazer amizade com o médico. Não, como você tá? Tá tudo bem? Né? Botar um papinho com ele, para ficar amiguinho dele, para ele não pisar, não pegar forte. Mas não vai pegar mesmo, porque você paga, né? Aí eu botei o zoião lá. Eu falei, pô, isso aqui tá muito pequeno. De óculos, hein? Eu falei, não trouxe meu equipamento para trocar as lentes. Aí eu fui me forçando a conseguir enxergar. Aí pá. Aí fala, vem do outro agora. Piorou. Aí pá. Aí ele virou para mim e falou assim, você precisa trocar esse óculos. Eu falei, você precisa trocar as letras, colocar umas maiores. Aí ele riu. Enfim. O que Deus tem me ensinado através dessas pequenas coisas, né? Que Ele está usando essa situação, e muitas vezes na minha vida ou na sua, coisas que acontecem no dia a dia, para moldar a imagem de Cristo na minha vida. Por quê? Porque eu tenho que entender que para enxergar algumas coisas, eu preciso ter lentes de sangue de Cristo na minha vida. Tem coisa que já não basta esse óculos. Eu tenho que colocar um óculos maior, melhor, para poder enxergar mais. É o que tem gente que se satisfaz com e vai ficar a vida inteira com aquilo lá. Não está vendo nada, mas está tudo certo. O cara não vê nem o que está na frente. Tropica, cai, né? Mas está tudo certo. Não, está tudo certo. Alguém me ajudou a levantar. Não vai buscar algo melhor. É assim a nossa vida com Cristo, queridos. Para mim entender Deus está nos dando por etapas. E tem coisa que a sua vista não vai enxergar mais. Vista espiritual. Então você precisa passar para um novo nível. Uma nova, para que você pare de murmurar. Porque quando você estiver murmurando em alguma situação, porque você está com lente errada. Deu para entender? Ou eu estou me complicando? Precisamos estar firmados no propósito, né? E esse propósito gera em nós uma esperança sólida, não se abala, essa rocha forte. Em Hebreus 6,19 diz assim: essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura,
a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Linda essa palavra, né? Pense na âncora. A âncora, o que ela faz? Ela não impede o quê? Que uma tempestade venha, te derrube através de um barco. Você fala, um barco, joga a âncora, ele firma o barco. Vem a onda, vem para lá, mas o barco continua ali, ó. Está na âncora. Sacode para lá, sacode para cá. É assim que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma âncora na sua vida. E você precisa tê-lo todos os dias guardadinho aqui. Tem hora que você tem que jogar a âncora, gente. Tem hora que você tem que buscar no Senhor. Não adianta buscar ali, locolar, babá. Busca no Senhor. A âncora é a única que vai te trazer firmeza. É a única que vai impedir que o teu navio naufrague, que a sua vida acabe, que você caia no erro, que você caia no pecado. Seja arrastado para longe do seu destino, ou da visão, ou dos propósitos de Deus. Porque a âncora faz com que você firme, você não se desvie. Tem hora que você precisa jogar a âncora. Porque se você não jogar, o mar te leva fora da direção de Deus. E a vida é assim, é uma tempestade diária, né? Ela é violenta. Temos que ter a marca da ação do amor. Está em Romanos 28, é uma promessa universal. Vamos entender o propósito de Deus, ele é condicional ou incondicional? Ele é condicional. Estão me entendendo? Ninguém está dormindo aí? E essa condição depende do nosso amor por Ele. Daquilo que eu espero nele. E quando eu espero o melhor, o passe é livre. Você passa e continue vencendo, continue caminhando. O amor é a resposta. Não tem outra coisa. É a resposta para o teu chamado, é a chave para todas as coisas. E tudo coopera para o bem, para aqueles que amam a Deus, como diz a palavra. E os propósitos de Deus não é apenas sobre o nosso destino final. Porque o nosso destino final já sabe que é. Nós sabemos. Mas é sobre a nossa caminhada com Ele. Nós temos que entender a nossa caminhada com Ele hoje. Lá em Efésios 2:10 diz assim: pois somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Nós temos uma missão, cada um de nós. Nós temos que ter cuidado com o próximo, coisa que nem pastor quer mais ter. Ele quer o dinheiro, ele quer festa, ele quer poder, mas ele não quer cuidar das vidas mais. E ele passa isso para os outros que também não querem cuidar de mais ninguém. Entenda, queridos, uma vez por todas, você não foi salvo pelas boas obras, mas você foi salvo pelas obras boas que você realizou em Cristo Jesus. E o mais importante, que você foi salvo para realizar essas obras, através do nome de Jesus. E a terceira marca, nós já falamos sobre isso e pregamos, que é a resiliência da prova. É permanecer. Independe do sofrimento, independe da tua dificuldade, da dor, continue. É o que diz Romanos 28. Né? Diga assim: o sofrimento não é o fim. Então, por mais que esteja sofrendo aí, alguma área da sua vida, não é o fim. Deus está te moldando. É o meio que Deus usa para te refinar, principalmente o teu caráter. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação,
a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. O povo anda pregando só coisas que você não entende nada. Não prega a palavra, não te prepara para ser um soldado, não te prepara para enfrentar a vida. Esses pregadores que pregam para si mesmos. Esses pregadores que pregam para segundas intenções. A palavra de Deus fala que aparecerão falsos profetas, e muitos serão enganados, muitos. Porque o diabo quer alcançar a tua alma e os teus desejos, e não consegue tocar no teu espírito, porque o espírito é de Deus. Agora, os propósitos de Deus é te tornar maduro, íntegro, para que você seja aprovado nos caminhos, preparado para aquilo que há de vir. Chamado é irrevogável. Se você foi chamado, Deus não desiste de você. Eu posso desistir, mas Deus não desiste. Em nenhuma circunstância, Ele ainda espera que você o ouça. Ele ainda espera que você seja transformado, mudado pelo poder do Espírito Santo. Ele ainda espera em você a transformação plena da sua alma, para que você seja feliz. E entenda que a vida não foi feita para que você se beneficie dela somente. Mas ela foi feita para que você olhe com os olhos de Cristo. Através de Cristo. Com Cristo, por Ele e para Ele. Seu chamado é a sua bússola, é o rumo. E a fidelidade de Deus, ela é perfeita, ela permanece na sua vida, em todos os momentos. Deus é fiel, você não, eu não, mas Ele é. Ele não muda. Ele não muda. Deus é o nosso mapa. É o nosso mapa, o nosso GPS é Jesus Cristo. Para alcançar o destino, você precisa ouvir a voz do Espírito. É que nem GPS. Douglas, à frente tem farol vermelho. Você não quer sair nessa foto? Diminua. Porque é um limite. Você não quer ouvir o limite. Passou do limite, você vai levar uma multa. Beleza? GPS é Cristo. Para de ficar procurando homens. Estamos concluindo. Diga aleluia. Eu pensei que você não ia falar. Eu precisei falar. Eu sofro mais aqui do que você aí, viu, filho? Não vejo a hora de ir embora para casa. Você acha que eu estou aqui para... Estou doidinho para ir embora. Queridos, entenda, a promessa de Deus está no trabalho, na dedicação, na submissão, está em todas as coisas. E é para o nosso bem, é para a conformidade com Cristo. Está firmado nos propósitos de Deus, queridos. Firmado nos propósitos de Deus, dentro dos seus planos, é ter perspectiva. Você quer perspectiva? Visão. E essa visão significa que tem nome, fé. Não é essa visão carnal, humana, limitada, mas é aquela do Espírito, que atravessa barreiras, que vai longe, que por mais que teu físico, os olhos físicos não enxerguem a beira ou o fim, o Espírito fala assim, estou vendo a ilha, estou vendo o ponto, estou vendo a firmeza ali que eu vou ancorar. Mas a carne não vê, mas o Espírito vê. Tem que dar vazão. Está firmado num propósito do Senhor, através do Espírito Santo, é olhar para quem
e não para o quê. O que eu vou fazer? É melhor falar quem vai fazer, quem? Daqui a pouco aparece até a frase do Chapolin, né? Siga-me os bons, disse Jesus, siga-me os bons. Quem irá me ajudar? Jesus. Não é Chapolin, não. Não é Super-Homem, não. Não é Batman. Não é presidente da República. Não é Lula. Não é Bolsonaro. Não é ninguém. Quem vai é o Senhor Jesus. E o dia que esse governo, no sentido de entender que a nação é de Cristo, aí vai ser uma beleza. É ter a ação do amor. A ação do amor que todo mundo está perdendo. Você parece que não percebe, mas você está perdendo. Viver as obras que Ele te preparou. Viver é viver. É ter resiliência, é permanecer. É perseverar em todas as circunstâncias. Não importa qual seja. É um desafio hoje que você precisa romper. Feche os teus olhos. Você precisa confiar mais. Você pode não ser o tapeceiro, queridos, da sua própria vida. Entregue a Deus. Entregue a Deus. Pare de querer conduzir da forma que você acha certo. O poder vem dele. Entregue a Deus todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as lutas que você está enfrentando nesses dias. Entrega a Ele, entrega de verdade. Eu desafio a você, de verdade, eu te desafio a agir dentro desses propósitos no dia de hoje. Quero que você seja desafiado e que você entenda que Deus está no seu trabalho, na sua família, na igreja, no ministério. O Senhor te entregou um seu chamado na sua vida. Deus te entregou um propósito. E o convite é, de verdade, no dia de hoje, deixe de lutar contra as circunstâncias. E comece a cooperar com os propósitos de Deus. Eu quero só passar uma mensagem para você enquanto está com os seus olhos fechados, para quem fechou seus olhos. Eu queria que, se você está aqui e nunca se firmou no propósito de Deus, se você tem vivido a deriva até agora, sem a âncora da esperança, da perseverança, daquele que te guarda, daquele que cuida de você, que é o Espírito de Deus, te convido de verdade a que você entregue, nesse momento que você está aí, quietinho, a sua vida a Cristo verdadeiramente. Verdadeiramente. Não para a igreja ver, não para o teu pai ver, para a tua mãe ver, para o teu irmão ver, para a tua filha ver, para seus amigos verem, para sua mulher ver. Deus quer quebrar os corações de pedra nessa manhã. Aquele coração que parece que por mais que você pregue, é o que diz a palavra, a igreja ouviu e creu na pregação. Deus continua falando com Israel. Quem creu nessa pregação? Ele é o único que pode dar sentido e propósito. E esse propósito é inabalável na tua existência até a volta de Cristo ou até Cristo te recolher. Agora, se você já aceitou no seu coração Jesus, como foi dito aqui, na sua vida, mas continua sendo abalado através das lutas, e você é abalado, a sua fé às vezes é abalada e você escorrega, eu convido você de verdade a renovar nessa manhã a sua confiança nos propósitos de Deus e nos seus planos. Declare no seu coração, não precisa nem abrir sua boca, declare no seu coração assim: eu estou nos propósitos de Deus. Declare como oração, fala: Senhor, eu estou nos teus propósitos, ó Deus.
Eu estou nos teus propósitos. Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã a tua palavra faça efeito em nossas vidas. Que nessa manhã, como disse a tua palavra de hoje, ó Pai, que ela nos liberta, ela nos cura, ela nos fortalece. Porque é através da palavra que a minha vida é transformada. É através da tua palavra, Senhor, escrita e bendita e falada pelo teu Espírito Santo, que nós somos renovados. Senhor amado, em nome de Jesus, fortalece os fracos. Fortalece as fraquezas, ó Pai, ali para que a fortaleza para que as fraquezas sejam derribadas. Nos fortalece, Senhor, para que cada vez mais venhamos ter a confiança nos teus propósitos e nos teus planos. Eu verdadeiramente, eu quero estar nos teus propósitos. Eu verdadeiramente quero ter a certeza e a firmeza dos propósitos de Cristo na minha vida. Papai, em nome de Jesus, eu quero entregar a tua igreja nas tuas mãos nesta manhã. Que eles possam entender e meditar na tua palavra de hoje. Que eles possam ler, ouvir quantas vezes for necessário. Para que eles possam ter a ferramenta e o instrumento e as armas necessárias para continuarem caminhando, Senhor. Pai amado, traga o consolo na vida de cada um. Em nome de Jesus, que eles possam descansar em Ti, porque tudo está no controle das Tuas mãos. Nós Te louvamos e Te agradecemos por este ministério, pela Tua palavra bendita, pelas vidas que vieram das suas casas e aqui receberam a Tua vitória, porque é uma vitória receber a Tua palavra. Que eles possam sair daqui não da mesma forma que entraram, em nome de Jesus, mas que eles possam sair daqui mudados, transformados, renovados, porque o Senhor é Deus. E a existência do Teu Espírito tem que permanecer em nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Grupo de louvor. Queria que você levantasse um pouquinho. Queria que você levantasse suas mãos em nome de Jesus. Queria dar a bênção apostólica. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, Papai, que é Jesus Cristo, que Teu amor, que é forte, Senhor, imutável, pelas nossas vidas, e que a consolação, Senhor, aquele que tem nos consolado, nos fortalecido e nos firmado nos caminhos que é Teu Espírito Santo, esteja conosco nos dias de hoje e nos dias que antecederão e os que virão. Que possamos entender que este ano precisa ser fechado com chave de ouro, Papai. Que este ano precisamos entender que a Tua casa é importante. Precisamos entender que a Tua igreja, Senhor, continua viva. Enquanto a Tua igreja espiritual Te amar. Pai amado, aqueles que não puderam ouvir a Sua palavra no dia de hoje, que não puderam estar aqui, aqueles que ainda estão longe da Tua direção, que ainda não foram mudados e transformados, nós Te pedimos que Teu Espírito Santo vá até lá e toque a cada coração. Pai amado, nós Te louvamos e Te agradecemos pela vitória, e que o Senhor esteja com cada um de nós, com cada família aqui, e com os Teus propósitos, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Bom domingo. Coralistas, onde estão? Sábado que vem, ensaio 5 da tarde.